3, 2, 1, gravando. O momento em que a gente decide viver os sonhos de Deus e se coloca à disposição de viver esses sonhos, é linda a maneira de Deus trabalhar em nossas vidas. E esse projeto surgiu dessa vontade de fazer mais para o reino de Deus, de glorificar mais o nome dele. Foi no final de 2022, eu tinha acabado de passar por uma cirurgia, exatamente na noite após a cirurgia. Como eu não conseguia dormir, eu falei, vou aproveitar esse tempo para falar com Deus. E eu falei, Senhor, a gente está perto de iniciar um novo ano, eu quero fazer mais para o Senhor. O Senhor já tem me suprido de tantas formas. Então foi dessa vontade de fazer com que Jesus, a palavra de Deus, que o Senhor fosse mais próximo das pessoas, que surgiu esse clamor, esse pedido e iniciou-se essa conversa. E eu lembro claramente desse direcionamento. Eu quero que as pessoas conheçam Israel. E eu falei, de que forma? Mas Senhor, eu já tenho a caravana para Israel, as pessoas já vão conhecer. É a caravana? Ele falou, não, é algo novo. Eu falei, mas como? Ele me mostrou, folheando as páginas da Bíblia, eu lembro da imagem vindo, como num filme, eu na frente dos pontos, e havia uma câmera me gravando e eu falando, explicando e declarando a palavra de Deus. E eu entendi que era daquela maneira que Ele queria que eu mostrasse Israel para as pessoas, que eu mostrasse o que acontecia em Israel, o que havia acontecido naqueles lugares, dando vida à palavra de Deus, caminhando literalmente pela Bíblia. E nessa conversa, que eu gosto muito de conversar com Deus nos detalhes, como quem conversa com um amigo, com o principal conselheiro da vida. E ele foi falando, você vai conhecer, se você ainda não sabe o que aconteceu naquele lugar, você vai saber, para você passar para essas pessoas. Caminhando pela Bíblia, você vai conhecer. E aí surgiu esse projeto, e aí surgiu essa ideia, esse sonho que partiu do coração de Deus, que veio diretamente do céu, para que a gente pudesse hoje levar até a vida de outras pessoas. Hoje é um dia de muita expectativa para saber o que está por vir, o que o Senhor irá nos revelar nesses dias. Tantos lugares por onde caminharemos literalmente pela Bíblia, tantos lugares que, além da paisagem linda, contém uma história ainda mais linda, que edifica e nos fortalece em fé e encorajamento. Vocês são muito bem-vindos nesse documentário Karina e Israel caminhando pela Bíblia. Vamos juntos ver o que o Senhor irá nos revelar. Eu não tinha a menor ideia como ia se realizar este sonho, mas eu continuei fazendo viver aquele sonho dentro de mim. Eu não deixei de lado, eu falei, isso não é possível. Eu falei, se esse sonho partiu do coração de Deus, Ele vai me capacitar, Ele vai dar a direção, Ele vai fazer isso acontecer. E pouco tempo depois, eu fui ter a reunião na agência de viagem, na Hebron Turismo, para falar sobre a minha caravana. Eu encontrei o pastor Caio, que trabalha na Hebron, e eu falei, pastor, olha, esse aqui vai ser o primeiro projeto de muitos, olha, porque eu tenho uma vontade que vai além disso. Tenho um sonho de fazer um documentário, e foi aí que o Senhor começou a unir todas as coisas. E eu disse a ela, eu falei, eu também tenho esse sonho, também tenho esse projeto. A Hebron, claro, né, como uma agência especializada em Israel, ela também deseja fazer isso. A gente está esperando alguém que também tem o desejo de encabeçar e também de estar à frente. Eu falei, você já tem em mente como seria? Ele falou, olha, eu tenho em mente que seria assim, tantos capítulos. Eu falei, meu Deus, é tudo isso que eu imaginei que veio em minha mente. Israel é um país com muitos anos de história, embora seja pequeno,
mas é muito profundo. Então a gente poderia ficar meses em Israel e nunca se esgotaria, mas a gente consegue pincelar, a gente consegue selecionar aquilo que é importante, pensando até mesmo numa linha do tempo da Bíblia, aquilo que a gente consegue entender também do aspecto da própria história da salvação do homem que está descrita no Antigo e no Novo Testamento. Então, pensando nisso, nós fizemos uma seleção de 40 temas. E a Hebron abraçou essa ideia e falou, nós estaremos juntos, nós temos a certeza que isso vai impactar muitas vidas. Então, começamos a colocar os sonhos em produção, estabelecemos uma data e as coisas começaram a acontecer. Depois desse projeto ser alinhavado, nós partimos para uma outra etapa, que foi chamar os profissionais da produtora que trabalha comigo, que é a equipe da It's Flow, e eu já tinha muita confiança no trabalho deles. A gente já tinha feito tantas coisas juntos, os salmos, os provérbios, estávamos com um podcast, e eles ainda não conheciam Israel, mas eu sempre vi neles algo de uma sensibilidade rara hoje em dia, uma sensibilidade para perceber o que está além da imagem, que está por trás da câmera. Eu falei, que tal vocês estarem com a gente nesse novo plano, que é um plano de Deus? A gente ficou muito feliz quando ela nos falou do projeto, da forma que foi, como foi revelado para ela. Nossa, eu cheguei a me arrepiar aí. A responsabilidade era muito grande porque, além do nosso trabalho, do comprometimento com o nosso trabalho, a gente está falando de uma obra. Uma obra de Deus na terra sagrada, onde Ele pisou, onde Ele passou, onde Ele fez todos os milagres dele. Não tem explicação para o que eu senti no momento. A gente tem isso muito forte conosco na essência, que não é só apertar um REC. A gente tem ali uma missão de levar mensagem. Então, precisa ser de uma forma que ultrapasse a tela. A pessoa precisa se projetar para aquele ambiente. Em Israel, mais ainda, Israel, por si só, já comunica. O coração manda mais do que qualquer outro tipo de técnica. A gente tenta passar a humanização, Não simplesmente seja um vídeo bonito, e sim que atinjam pessoas, atinjam vidas, e que se mudar a vida de uma pessoa naquele momento, tá valendo. E era isso que eu queria para esse projeto. Eu não queria simplesmente botar um tripé, porque isso eu poderia levar, mas eu queria a visão deles junto comigo. Essa sensibilidade que traz o que está no nosso coração, que faz com que as pessoas entrem na história, se emocionem junto comigo. Eu queria passar muito mais do que um conhecimento, do que uma história. Eu queria trazer a emoção daquele momento. Eu queria trazer a força dessa fé para as pessoas. Eu queria que elas realmente caminhassem comigo. Então, a captação ela precisava ser muito real. Não real só em respeito, claro, a toda a história, respeito a tudo que Jesus vivenciou ali, mas conseguir sentir, a gente está aberto para poder sentir o que cada lugar comunicava pra gente. E quando eu passei essa ideia a eles aceitaram, então foi muito desafiador para todos nós, um projeto novo, uma ideia nova, lugares novos para eles, experiência nova para mim, um projeto grande, porque tudo que é feito para Deus, a gente tem que ter a certeza que tem uma grandeza nisso, que a gente tem que fazer com excelência, com amor, como quem faz para um dono de tudo, aquele que nos deu a vida. Então, é com gratidão que a gente serve a Ele, é com muito zelo, com muito respeito, e a gente sempre quer entregar o melhor. Mas o desejar fazer o melhor, entregar tudo isso, é o que faz a gente fazer com gratidão a Deus. Então estávamos todos unidos nesse mesmo projeto, nesse mesmo propósito e também com o coração a mil. E seguimos aqui já na segunda história bíblica, ainda no Monte Tabor. A expectativa acho que deu uma acalmada, já começamos a colocar em prática esse sonho, esse projeto, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Não tem muita folga não, vamos lá. Olha, o mais desafiador para mim
foi driblar a correria, driblar muitas vezes a estafa física, o tempo, porque nós corremos contra o tempo, contra as circunstâncias. Gravando aqui. Não. Tem outra vaselina. Em Juízes 4, dos versículos 1 a 10, a palavra diz o seguinte: 40 é um número bíblico, né? Então, pensando sempre nesse aspecto espiritual, histórico, a gente queria 40. Quando a gente chegou em Israel, né, Israel tem as suas especificidades, Israel tem trânsito. A gente teve que improvisar muito. A gente tinha horário, né? E tinha várias locações em vários lugares e eram longe de todos os lugares, né? Então eu tive que otimizar equipamento e usar o melhor que eu tinha para poder passar a mensagem da melhor forma possível. Estava um verãozão em Israel, férias, pessoas andando nas ruas, nos pontos turísticos, brasileiros que conhecem a Karina em Israel, então a gente era muito interrompido. A gente começou a perceber que se a gente não corresse, a gente não ia conseguir. Então isso, claro, foi um grande desafio. Eu falei, bom, talvez a gente não consiga entregar o que a gente deseja. Mas depois, como eu falei, a gente começou a perceber que, ok, a adequação faz parte do processo e vai ser muito bom. Teve um momento que eu tive, queda de pressão, o corpo chegou num limite e eu conversei muito com Deus. Eu pude perceber o quanto a gente realmente pode ir além. O quanto, quando a gente está com Ele, quando a gente clama por Ele, Ele realmente te socorre. E ali, depois daquela conversa, me restabeleci, segui com eles. E foi lindo, foi lindo. A gente terminou as gravações e a gente conseguiu. E eu falava, não, se ele me trouxe até aqui, é possível. Eu não estou vivendo o meu sonho, é o sonho dele. Então, isso será possível. E ele transbordava ali de uma forma que eu jamais imaginava, assim. A cada momento que eu abria a Bíblia e que eu começava a declarar o que aconteceu ali, declarar a palavra de Deus, eu era fortalecida. Eu era motivada, eu era guiada, eu era amparada. Então a gente vê quão poderosa é a palavra de Deus. E na hora que eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer no dia seguinte, vinha o Caio com teu ensinamento, com a tua firmeza ali, sabe? No momento em que eu estava acelerada além da conta, vinha a Kelly com sua calmaria, com seu amor, e só o olhar dela já me acalmava, sabe? E vinha o Nando com aquela força dele, assim, de trator, de soldado. Vamos aqui. Então cada um foi se completando, assim como é na igreja, né, no corpo de Cristo, onde cada um faz o seu papel. Eu acho que o Senhor preparou esse quebra-cabeça, que foram poucas peças, nós éramos poucos, mas realizamos tanto, que parece que a gente estava com uma equipe de 200 pessoas lá hoje, a gente se dando conta de tudo que a gente fez, porque cada um ali, olha, todos se revezaram, e era motorista, e era produtor, e era cabeleireiro, e era maquiador, e era tudo. Tava o meu filho, tava, né, a pessoa que estava me ajudando a cuidar dele, a Silene. Cada um estava ali, já parece que encaixado. Sabe, o Henrico que estava lá para trazer alegria, para trazer aquela pureza da criança que muitas vezes a gente vai cansando e vai murmurando, e a gente vê, né, ele tão feliz ali, entregue, brincando. Então acho que cada um trouxe daquilo que podia entregar de melhor. E o principal, nós tínhamos o mesmo foco, que era fazer algo para Deus e fazer bem feito. Por mais cansados que nós estávamos, por mais, né, inseguros, por mais que em algum momento a gente falou, eu acho que não vai dar, um fortaleceu o outro. Então, essa é a Igreja de Cristo, e a nossa igreja estava lá dentro da van, comendo alguma coisa, correndo, engolindo, ou no jejum, porque muitas vezes não dava tempo de comer, mas nós estávamos lá, orando, glorificando, desejando estar ali, fazendo melhor.
A sensibilidade da Karina para colocar em prática o projeto foi fundamental. Na escolha também da produtora, foi muito especial também a sensibilidade para cada detalhe, para que as coisas acontecessem. Houve a sensibilidade da Hebron também no olhar histórico, no olhar do turismo. Sensibilidade eu acho que é a palavra, porque a gente às vezes observa quando se trata de documentário, quando se trata de história, as coisas muitas vezes elas são frias e não era o que a gente queria. A gente queria realmente passar o que aconteceu. Não teve um episódio sequer que não tenha tido sensibilidade, emoção. Mas não é uma emoção falsa ou forçada, é uma emoção real, porque teve sensibilidade. E eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai se emocionar. É uma construção, né? É um filho, se parar para analisar. É a construção de um documentário que está ficando lindo, com imagens lindas, com a sensibilidade da Karina, com a inteligência do Caio. Então, valeu a pena tudo que foi feito lá em Israel, todo o sacrifício e todas as nossas noites em claro, podendo produzir os materiais e claro, o homem velho lá em cima, que nem eu falo, né? Nós dando esse discernimento para a gente poder fazer cada vez melhor. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Cafarnaum, no local, né, onde era a sinagoga, eu passei a declarar aquilo como uma verdade e eu senti a presença do Espírito Santo ali. Era como se eu estivesse no lugar de Jesus declarando aquelas palavras: eu sou o pão da vida. Naquele momento não era mais eu falando, era como se ele estivesse falando através de mim. Eu senti uma presença muito forte ali. E para mim foi muito impactante eu sentir a presença dele. Quando nós estivemos no Monte Carmelo, em que o tempo estava meio esquisito, a gente queria fazer o nosso melhor, a gente queria que o dia estivesse lindo em todos os lugares que a gente ia, e o dia amanheceu estranho, aquela coisa meio nublada. Nós subimos no topo do Monte Carmelo. No momento que nós pisamos ali, começou uma gotinha, outra gotinha, e naquele momento em que também, mais uma vez, né, eu comecei a declarar o que havia acontecido ali, o quão impactante era aquela história, e a declarar e falava: a chuva está vindo, a chuva está vindo, o Senhor mostrando, a chuva veio, e aquilo foi tão lindo, de eu sentir o poder da palavra novamente, a palavra de Deus sendo concretizada, o milagre de Deus sendo concretizado. Aquele momento foi fotografado enquanto eu estava lá falando, e depois que tudo aquilo passou e que eu vi, né, e que eu me dei conta, eu falei: uau, que momento forte, que momento grandioso esse, como o Senhor é bom, obrigada, Senhor. Eu saio daqui fortalecida em fé, em continuar fazendo aquilo que o Senhor tem me direcionado a fazer. E eu fui olhar a foto e eu falei: olha só o céu, né, se formando naquela foto em que eu estava lá assim. Eu vi o céu escuro, aquelas nuvens escuras e um clarão no meio da nuvem. E eu fui ver aquela imagem, comecei a dar zoom naquele clarão e eu vi ali na formação das nuvens, como se tivessem 2 cavalos e um homem ali ao lado. Eu fui buscar imagens, eu falei: Monte Carmelo, Elias, carruagem, Eliseu, Elias, enfim, comecei a buscar imagens e eu vi a formação das 2 cabeças de cavalo, exatamente assim como eu vi ali naquela nuvem, as 2 cabeças, e a imagem ali de Elias quando ele subiu na carruagem, quando ele foi levado aos céus, ele foi arrebatado. É muito forte como Deus faz por completo
se a gente tinha alguma dúvida de que aquele era um momento especial, que foi ele que proporcionou, não foi a meteorologia, não foi porque a gente poderia estar em outro lugar, em outro ponto de Israel, mas a gente estava lá naquele momento em que caiu a chuva, em que eu comecei a declarar, porque eu podia ter chegado antes ou chegado depois. Então, ele faz o extraordinário. Ele demonstra quando nós queremos ouvir a sua voz. Essa para mim foi uma confirmação e eu saí de lá muito impactada e fortalecida e encorajada a continuar declarando da palavra de Deus. Essa é a história. E a gente só precisava estar ali para perceber, a gente só precisava estar ali para entender o que Deus estava comunicando. E eu tenho certeza que as pessoas, ao assistirem, elas vão conseguir ser projetadas e vão conseguir se sentir lá de uma forma muito especial, através realmente do sentimento, através realmente das sensações. Então o que a gente espera é isso, que cada coração, cada pessoa possa ter o coração aberto para Deus. Aqueles que já entregaram seu coração para Deus, que possam se fortalecer ainda mais. Quem ainda não, que possa ser tocado. A gente sabe que Deus está aí, né? É só você realmente deixar Ele entrar. E se Ele está junto de você, é algo que Ele vai comunicar através desses episódios. Eu espero que as pessoas sejam transportadas para Israel. Eu espero que as pessoas recebam as bênçãos de Israel. Que quando elas vejam a Karina se emocionando em Israel, elas se emocionem também. Para que elas sintam mesmo qual é a emoção de estar lá. Nós temos um lema na Hebron: Israel não é para quem pode, Israel é para quem deseja. Que as pessoas que receberem esse documentário possam desejar para que um dia esse desejo se torne realidade. E espero que esse documentário toque as famílias, una as famílias, porque é união. E lá tu vê povos completamente diferentes, unidos por uma única coisa, que é o que Deus quer, que é a união das pessoas, o amor das pessoas. Que esse documentário toque todo mundo e mude vidas. A minha fé se fortalece cada vez mais quando eu piso lá, quando eu lembro das experiências que eu passei. Então, o plano do Caminhando pela Bíblia, do Karina Israel, é também para aquelas pessoas que ainda não têm a oportunidade de pisar fisicamente lá, mas que elas se sintam naquele lugar, caminhando junto comigo, caminhando através daquelas imagens, caminhando pela Bíblia, e que elas façam esse amor por Jesus, pela história bíblica, florescer ainda mais no coração de cada uma delas. E eu quero que as pessoas saibam, através do que eu estou falando aqui, que é maravilhoso realizar os planos de Deus e que elas estejam dispostas a vivenciarem os planos de Deus para cada uma delas. Então, meu desejo é que todos saibam, tenham a certeza que os planos de Deus para cada um de nós, Ele é bom, Ele é maravilhoso. E quando nós estamos realizando esses planos que a gente jamais imaginou, a gente se sente feliz de fato, a gente se sente realizado de fato e a gente entende para que nós fomos formados, o que nós estamos fazendo aqui, qual o verdadeiro sentido da vida, levar a libertação daqueles que ainda não o conhecem, fazê-lo conhecido, para que todos experimentem dessa bênção, desse amor e sintam de perto a glória de Deus. Tudo isso é para vocês, para que vocês conheçam mais, para que vocês vivenciem mais, para que vocês realmente tenham também a oportunidade de experimentar da bondade de Deus, do agir de Deus e de conhecer mais profundamente histórias
que representam tanto, porque apesar de serem histórias passadas, Ele vive e Ele está conosco.